Salve, salve, atleticanas e atleticanos. Então, mais uma vitória do Furacão. E eu falava, né, que quando faltavam 5 jogos, o Atlético teria que vencer os 5 jogos para não depender de ninguém para vaga na Série A. Dos 5 jogos, restam 2. Foram 3 vitórias, restam 2 jogos. E eu acho que o Atlético tem tudo para conseguir mais essas 2 vitórias. Hoje foi o jogo contra o Volta Redonda. Acredito que tenha sido o recorde de público na Série B. Né? Posso até estar enganado, mas deu mais de 40 mil pessoas na arena. Mas se não for o recorde de público, com certeza é o público maior do que o nosso rival pode colocar lá no chiqueirão deles, lá naquele chiqueirão. Então o Atlético na arena, na mais bela arena do Brasil, com certeza colocou o recorde de público se comparar com o rival. E assim, o jogo, até os 25, 26 minutos no primeiro tempo, quando o Julimar fez o gol, antes disso, o jogo estava muito tenso. O Atlético era muita tensão e pouca inspiração. A bola queimava no pé dos jogadores do Atlético, parecia aquele Atlético que a gente cansou de ver no primeiro turno. O Atlético só ainda não está na Série A devido ao péssimo primeiro turno, porque o segundo turno o Atlético é o melhor time do segundo turno disparado. Então se o Atlético fizesse um primeiro turno apenas meia boca, o Atlético já estava na Série A, com algumas rodadas de antecedência e até, quem sabe, com o título aí da Série B. Mas o Atlético faz a gente passar por tudo isso. O Atlético até pelo segundo turno, pelo primeiro turno, eu até tinha perdido as esperanças. Mas vamos lá. Então, como ia falando, até o Julimar fazer o gol, o Atlético não estava bem no jogo. Ou a equipe do Volta Redonda, se não assustava, mas ele tinha a bola, o controle do jogo e até fez o gol. O Volta Redonda fez o gol, até uma bela jogada pelo meio, eles roubaram a bola lá atrás e vieram trabalhando bem essa bola, até sobrar ali pro atacante do Volta Redonda, que, né, foi à frente da nossa zaga e fez o gol. Só que por milímetros ou centésimos de milímetros ali estava impedido, né? Graças ao VAR, esse gol não foi validado. Se não tem VAR, se é na época que não existe VAR, seria 1-0 para a equipe do Volta Redonda, ninguém ia falar nada, só depois, vendo um tape, quem sabe, um replay, o pessoal falar, estava impedido. Mas mesmo assim, um impedimento assim muito ajustado, né, como o pessoal fala por aí. Então, assim, até o Julimar fazer o gol, o Atlético não se encontrava, não que o Atlético não se encontrasse em campo, mas o Atlético, ele estava muito tenso, isso era visível, e por isso o Atlético não ameaçava a equipe do Volta Redonda, tampouco o Volta Redonda ameaçava o Atlético, mas o Volta Redonda tinha mais o controle do jogo. Quando o Julimar fez o gol, lá pelos 25, 26 minutos, numa bela jogada do Terão, lançamento a la Gerson do Terão pro Mendonça. Mendonça fez ali o papel de ala, um extremo ali, bem agudo, e deu um lançamento para o Julimar completar pro gol. E o Atlético fez esse 1-0, né? Nessa bela jogada aí, começando pelo Terã, vindo para o Mendonça e terminando com a finalização do Julimar. Depois disso, o Atlético parece que se acalmou no jogo e daí passou a mandar no jogo e a levar perigo para a equipe do Volta Redonda. Daí, depois disso, depois do primeiro gol, o Atlético já poderia ter feito mais, pelo menos 1 ou 2 gols com o Viveiros. O Viveiros teve 2 boas oportunidades que não pode desperdiçar. Dentro da área, o Viveiros perdeu 2 gols ali. O segundo gol que ele perdeu até foi numa disputa ali que o zagueiro ganhou, conseguiu chutar a bola para fora, mas no primeiro lance o Viveiros finalizou para fora do gol. Beleza, mas o Atlético
continuou daí melhor na partida e merecendo vencer por 1-0, foi até o final do primeiro tempo vencendo por 1-0 sem ser mais incomodado pela equipe do Volta Redonda. Veio o segundo tempo, continua a mesma coisa, o Atlético num jogo tranquilo, mas, porém o Atlético intenso ofensivamente, querendo o segundo gol, a equipe do Volta Redonda em nenhum momento incomodando a defensiva atleticana, mesmo porque a defesa atleticana ela está muito mais segura com o Teran, outra, e o próprio o próprio Arthur Dias, né, o Piá da base, se firmou dessa vez, né, se firmou e não está cometendo aqueles erros bobos, né, que custaram até em algumas rodadas aí vitórias para o Atlético. Então essa defesa segura fez com que o Atlético ofensivamente também fosse mais seguro, mais intenso, né? O meio de campo ali com o Zapelli e com o Filipinho, né? O Atlético entrou num esquema que, a meu ver, é um 4-2-4, né? Com ali só dois zagueiros, com o Teran, Arthur Dias, os laterais, Léo Derek e o Benavides, né? Ou Benavides e Léo Derek, e daí o Mendonça esticado ali, né? Como também um falso lateral ali, um lateral agudo, né? Mais ofensivo do que defensivo, né? E o Leozinho na outra ala, também ali fazendo uma de um. Não chegou a ser um lateral mais atacante do que lateral, ali, por isso que eu digo que foi um 4-2-4, porque daí Leozinho com o Julimar, com o Mendonça e o Viveiros, os quatro totalmente ofensivos, né? E só dois no meio ali com o Zapelli e o Filipinho. Filipinho mais com a função de anular as jogadas de meio de campo do Volta Redonda, o Zapelli mais com a função de armar, mas também, logicamente, como é só os dois ali no meio, o Zapelli também teve que colaborar no desarme e colaborou no desarme. O Zapelli fez um ótimo jogo hoje, assim como até o Filipinho. O Filipinho, tecnicamente, a gente não pode esperar muito, mas a função dele, que é uma função de mais defensiva, né? Uma função mais de desarme, ele fez bem. Então, no segundo tempo, o Atlético vinha fazendo o jogo tranquilo, porém o Atlético não abrindo mão de querer fazer o segundo gol para decidir, né, esse jogo, para garantir essa vitória. E o Atlético conseguiu mais uma vez uma bola vindo pelo lado esquerdo, lá de trás, lá da zaga, um lançamento lá da zaga, e a bola veio parar ali um pouquinho depois do meio de campo com o Eltrem Viveiros. O Eltrem carrega essa bola, ele sai nas costas do zagueiro. A bola estava mais para o zagueiro do Volta Redonda do que para o Viveiros. O Viveiros ele saiu lá 4, 5 metros depois e chegou 2 metros na frente do zagueiro do Volta Redonda, recolheu essa bola e deu uma baita de uma assistência para o Leozinho, que com toda a categoria, com o pé esquerdo, chutou para fazer o gol, já dentro da área, finalizou para fazer o segundo gol do Atlético. Aí o Atlético continuou com essa intensidade ofensiva, o Viveiros também, mais uma vez, perdeu o gol, ali próximo do final do jogo, ele teve uma chance dentro da área, ele chutou por cima, né? O Julimar também teve alguma oportunidade de finalizar em gol, né? Mas a bola não entrava, né? E também o goleiro do Volta Redonda fez algumas defesas importantes, mas no final, né, no frigir dos ovos, o que importou foi a vitória. Mas só que foi mais um jogo que o Atlético venceu e convenceu. O Atlético venceu porque foi melhor que o adversário, né? No jogo anterior contra a equipe do Goiás, o Atlético venceu porque foi melhor que o Goiás. E no outro jogo antes do Goiás contra o Amazonas, o Atlético venceu também porque foi melhor que o Amazonas. Então, nessa reta final, o que é importante é a vitória, né? Que ela venha, custe o que custar, de qualquer jeito, não precisa nem jogar bem, o importante é a vitória. Não, o Atlético está vencendo e jogando bem. Então, isso mostra
e só vem comprovar que o elenco do Atlético é melhor que qualquer outra equipe dessa Série B. E isso é natural, olha o investimento que tem o Atlético se comparar com as outras. Então, o Atlético agora nessa reta final está fazendo, está mostrando o porquê é o maior time do campeonato, né? Não só pela sua história, tradição, peso de camisa, mas dentro de campo o Atlético está mostrando o porquê ele é o melhor time do campeonato. Mesmo o Atlético não sendo o líder do campeonato, se você pegar o recorte só no segundo turno, o Atlético fez aí o segundo turno de campeão, está fazendo o segundo turno de campeão. Agora, é lógico, eu não posso estar muito empolgado porque restam 2 jogos. Agora, qual que é a preocupação? A preocupação é que o próximo jogo do Atlético é só no domingo, no próximo, lá no domingo que vem. Então é muito tempo para o pessoal ficar sem jogar. Por mais que fique lá treinando e tudo mais, mas não é como jogar. Então, né, se dependesse de mim, o próximo jogo do Atlético já teria que ser amanhã contra a Ferroviária e depois da manhã já contra a equipe do América Mineiro, para decidir de uma vez e garantir essa classificação. Beleza? Então, olha só como é louca essa competição, né? O Atlético está em segundo lugar, momentaneamente, porque dependendo do resultado da Chape, a Chape ainda não jogou, a Chapecoense vai jogar. Se a Chapecoense vencer, a Chapecoense ela assume, né, a vice-liderança, o Atlético cai para terceiro colocado, mas independente de qualquer outro resultado ainda nessa rodada, o Atlético não sai do G4. Então, assim, o Atlético depende apenas dele, e eu sempre falei assim que, porra, o mais perigoso é o Atlético depender dele, né? Porque o Atlético perde para ele mesmo. Mas parece que as coisas estão caminhando mais corretamente, as coisas estão condizendo com a camisa do Atlético, com o elenco do Atlético, embora o Atlético tenha jogadores muito ruins, como Luiz Fernando, o próprio Mendonça, que hoje fez até um bom jogo, o Patrick, mas como eu sempre falo, esses jogadores são titulares em qualquer outra equipe da Série B. Mas o que importa agora, como eu falei, né, não tenho mais que ficar criticando jogadores. O próprio Filipinho, jogador tecnicamente fraco, mas agora como até o Oder Helman, que eu critico muito, o Oder Helman falou que agora é união, já que o Atlético está dando essa oportunidade da gente ter essa esperança de acesso, né, e é uma esperança hoje bem sólida, bem concreta. Então, vamos aí uma corrente, num pensamento positivo nessas 2 rodadas finais, para que o Atlético garanta seu retorno à Série A. E, lógico, de repente o Atlético pode até ser campeão da Série B. Se o rival, por exemplo, se o rival empatar os 3 jogos que restam para eles e o Atlético vencer os 2 jogos que restam, o Atlético termina na frente do rival, né? Eu não sei se a Chapecoense, se ela vencer também os jogos que restam, acho que daí ela termina na frente do Atlético. Mas, quem sabe, né? Mas, aí seria muito engraçado, não pelo título, mas pela situação do rival, que, né, o campeonato todo teve aí se vangloriando, né, como líder, como G4, e de repente mas é que o futebolzinho deles é um futebol muito pragmático do Moser, né? Aquele futebol de 1-0, 2-1, de deixar o adversário com a bola, né? E ir num contra-ataque. E assim eles foi dando certo e eles são líderes, né? Não vou dizer que não é merecido, porque pontos corridos, campeonato de pontos corridos, sempre é merecido a primeira colocação, né? Para quem está em primeiro, porque a equipe que for mais regular é que conseguiu mais resultados positivos, está na frente. Muitos falam, mas alguns adversários que já não têm mais o que fazer no campeonato acabam facilitando. Sim, isso acontece, mas facilita também para as outras equipes, não só para o líder, né? Então, eu acho que, como eu falei, serão 4 campeões e espero que um desses 4 campeões seja o Atlético. Não precisa erguer o troféu, mas que o Atlético retorne para a Série A. Beleza?
Grande abraço a todos, fique com Deus e mais um final de semana alegre aí para a torcida atleticana. Tchau, tchau.